O monstro. 58. As objeções foram montanhosas. Sozinha? Disse Salai. Capitã, que lua lhe deu essa ideia lunática? Eu vou com você, disse Anne. Posso mantê-la salva. Tenho 6 pistolas comigo e 4 olhos para mirá-las agora. Até mesmo o Lagarde, que estava ali perto, atrás do grupo de oficiais, parecia preocupado. Fortes assegurou sua placa. Por quê? Ele perguntou. Eu quero tentar o experimento com a essência da meia-noite, disse Tress. Ver se posso efetivamente controlar ou destruir os monstros. Porque se não puder, não há como seguir em frente e tudo isso é inútil. Vou tentar sozinha, já que não há motivo para levar o resto de vocês. Não há nada que possam fazer. Acho que isso é uma má ideia, capitã, disse Salai cruzando os braços. Não vou deixar que entre em outro mar sozinha. Eu não sou a capitã, indagou Tress. Não posso tomar essa decisão? Você pode, disse Salai, mas não deveria. A ironia é um conceito curioso. Especificamente, me refiro à definição clássica de uma escolha levando a um resultado oposto do pretendido. Muitos gramáticos lamentam o uso indevido da palavra quase constante do mundo. Abaixo apenas do assassinato de significado, no modo como algumas pessoas usam as palavras literalmente, cujo uso é irônico. Eu não sou uma dessas pessoas que se importam se você usa a palavra errado. Eu prefiro quando as palavras mudam de sentido. A imprecisão da nossa linguagem é característica. Ela melhor representa o fato superlativo da existência humana, que nossas emoções, até mesmo nossas almas, são elas mesmas imprecisas. Nossas palavras, como nossos corações, são armas ainda quentes da forja, martelando a si mesmas em novas formas cada vez que as brandimos. Contudo, a ironia é um conceito intrigante. Ela existe apenas onde queremos encontrá-la, porque para a verdadeira ironia, a expectativa é a chave. A ironia deve ser notada para existir. Nós a criamos do nada quando a encontramos, mas ao contrário de outras coisas que criamos, como a arte, a ironia é sobre a criação da tragédia. Ironia é inversão. Preparação, então colapso. Um pedacinho perfeito de ironia é uma coisa bela. Então, veja, divirta-se. Não posso criar mais dificuldades para qualquer um de vocês, disse Tress. Preciso fazer essa próxima parte sozinha. Salai suspirou baixinho, o tipo de suspiro que você emite quando está tentando não gritar, mas precisa dar aos seus pulmões algo para fazer. Ela assinou a cabeça para o lado. Podemos conversar em particular por um momento, capitã? Tress assentiu e as duas se afastaram. Eu tenho outra sugestão, disse Salai. Nós navegamos o canto do Corvo um pouco mais perto e seguimos pela fronteira por algum tempo. Tentamos atrair um desses monstros. Então o aprisionamos com esporos verdejantes e puxamos a bordo. A partir daí, podemos recuar para o Carmesim e passar algum tempo fazendo experimentos com ele. Perigoso demais, disse Tress. Mais perigoso do que ir sozinha? Perigoso demais, corrigiu Tress. Para todos vocês. Isso é algo que preciso fazer, mas não posso deixar que vocês continuem se arriscando. Capitã, disse Salai, seu tom suavizando. Tress. Minha vida inteira mudou quando você voltou do Covil do Dragão. Tenho procurado o pai por tanto tempo. Eu tive a esperança por tanto tempo que ela começou a murchar. Estava simplesmente fazendo o que havia feito por medo de deixá-la morrer totalmente. Ela está viva de novo agora, regada por você, trazida de volta à vida. Ele está vivo, e eu sei onde ele está. Preciso sobreviver ao que está chegando para que eu possa encontrá-lo. Então vá, disse Tress baixinho. Você precisa viver para salvá-lo. Você não pode assumir riscos. Preciso de uma boa tripulação para navegar por esses mares, disse Salai. Essa é uma boa tripulação.
Ela já foi, replicou Salai. E pode ser de novo. Mas, Tress, você sabe o que faz com a alma de uma pessoa servir alguém como Crow? Você acumula uma crosta preta, como uma torrada deixada tempo demais no forno. Ela indicou com a cabeça a tripulação reunida no convés. Eu a coloquei no comando por vários motivos. Um deles é que acho que você será uma boa capitã. Mas outro é que eles precisam de alguém na liderança que possa consertar isso. Há alguém que não concordou com as exigências de Crow. Eles precisam de você. Tress concordou, entendendo um pouco melhor. Salai assumindo o controle seria como um time fazendo uma pausa para reavaliar sua estratégia. Entregar um navio a Tress era como demolir o estádio para construir um novo. Desde que você chegou a esse navio, disse Salai, não fez nada além de tentar nos proteger e nos ajudar. A tripulação sabe disso. Eles vão segui-la. Eu vou segui-la. Mas não posso salvar meu pai ainda. Não posso salvar a mim mesma ainda. Não até que eu ajude você e essa tripulação. Então, estou pedindo. Deixe-me ajudar você agora. Por que pedir? Quis saber Tress. Por que não exigir? Salai sacudiu a cabeça. Nós nos rebelamos contra Crow. Não podemos permitir que esse tipo de comportamento seja visto como normal. Temos que deixar claro que desobedecer Crow foi uma reação extrema. Então vamos seguir você, de forma precisa. Os oficiais e eu vamos servir de modelo para os outros, porque sabemos que se não o fizermos, bem, é aí que as coisas nos navios podem dar muito errado. Quando exceções se tornam a regra. Então, se nos disser para deixá-la fazer isso sozinha, nós vamos deixá-la atrás. Nós temos que deixar. Ela olhou nos olhos de Tress com uma daquelas expressões cheias de significado. Isso nunca funciona tão bem quanto você poderia pensar. Porque Tress havia aprendido a lição errada. Ela ouvira a parte sobre ajudar a tripulação, sobre protegê-la. E assim, decidiu-se de vez. Obrigada, Salai, disse Tress. Agora, por favor, prepare o bote. Eu vou sozinha para o Mar da Meia-Noite para testar minhas teorias sobre controlar os monstros dos esporos lá. Dessa vez, o suspiro foi acompanhado por um rosnado mal contido, como se Salai houvesse engolido alguma criatura zangada e peluda. Falando nisso, Tress voltou à sua cabine para pegar seu chapéu antes de partir para seu experimento. Enquanto o fazia, uma voz falou do canto. Me leve com você, disse Hulk. Tress parou, então se virou para a gaiola. Me leve com você, disse ele. Eu ouvi você falando. Leve-me na gaiola, se preferir, mas leve-me com você, Tress. Naquele barco. Você pode precisar de mim. Ela quase o ignorou. Mas algo em sua voz, o tom dela, talvez. Ela botou o chapéu, hesitou por um momento, mas então se decidiu. Ao sair, ela agarrou a gaiola dele pela alça e carregou-a consigo enquanto partia para o convés. E assim, logo depois, Tress estava em um bote, cercada pelo Mar da Meia-Noite em todas as direções, acompanhada apenas por um rato enganholado, um barril de água e um par de copos muito diferentes entre si. Era hora de ver se ela podia passar pela primeira linha de defesa da feiticeira, para ver se podia conquistar os terríveis monstros de piche que perambulavam pelo Mar da Meia-Noite. Foi um momento dramático e tenso, só que, infelizmente, os monstros terríveis se esqueceram de comparecer. Certamente eles viriam em outro momento. Tress continuou à deriva, sozinha naquele negrume. O mar era quente de tanto se fartar da luz do sol. De algum modo, era ainda mais alienígena do que o mar carmesim. Ela podia ter pensado que os esporos negros seriam mais familiares. O mundo tornava-se negro por mais ou menos metade do dia, todos os dias.
Era uma cor natural. Mas ali sentada, sentiu como se seu minúsculo barco estivesse empurrado em um grande vazio. Um vasto nada. Mesmo o som da ebulição fazendo os esporos ondularem não era mais reconfortante. Ele soava errado. Naquela noite persistente, naquela vastidão voraz que devorava a própria luz do sol. E agora o sol estava se pondo. Tress voltou-se e olhou para trás saudosamente, mas ela havia remado a distância de 1 hora ou mais. Seus braços doloridos eram a prova disto. O canto do corvo nem mesmo estava visível, tampouco o mar carmesim. Ela estava sozinha, exceto por Hook, que estava encolhido em sua gaiola, silencioso e aterrorizado. Apesar de ter exigido vir junto. Para passar o tempo, Tress tentou escrever um pouco em seu caderno, mas estava preocupada demais, distraída demais. Não era só o pensamento sobre a essência da meia-noite, mas o fato é que os esporos estavam tão perto, fervilhando e borbulhando fora do casco do seu barco. Ela tentou olhar para o céu, mas quando fez, o sol afundou atrás da lua no horizonte. A lua da meia-noite, como um buraco na realidade. Então ela esperou. Há poucas coisas piores do que tempo estressante, mas vazio. Tempo livre que você não pode usar de nenhuma maneira, sempre que parece que a própria natureza está zombando de você. Finalmente, contudo, Tress identificou o movimento. A essência da meia-noite havia se aproximado de modo alarmante sem ser notada. Talvez porque fosse preto contra a escuridão, embora o fato de ela estar se movendo através dos esporos também ajudasse a esconder sua aproximação. Mas quando ela identificou a criatura, pôde segui-la facilmente, pois ela refletia a luz da sua lâmpada como óleo. Ela perdeu o fôlego. Deixou de se preocupar com os esporos, a atenção fixada apenas ao horror que se aproximava. Que tipo de besta se movia através dos esporos? Se banhando neles? Ou nadando? Esse era o termo certo? Tress conhecia a palavra devido a uma das histórias de Charlie, muito embora ela considerasse a ideia extraordinária. Havia lugares com tanta água que ela podia ficar acima da sua cabeça? Você não afundaria e se afogaria? Seja qual fosse a palavra, a criatura que se aproximava estava fazendo exatamente. Você poderia reconhecer a essência da meia-noite como sendo semelhante a algum tipo de enguia ou serpente marinha, talvez com metade do comprimento do canto do corvo. Mas você vem de um mundo onde as coisas vivem na água. Essa ideia era totalmente alienígena para Tress, e assim ela considerava os movimentos da fera antinaturais e enervantes. Uma espinha não deveria se mover daquela maneira, como um barbante se curvando com contornos maleáveis. A coisa deu uma volta ao redor do barco dela com um ar predatório, também confusa. Por que essa humana estava sentada sozinha em um barquinho? Você teria sentido algo similar se estivesse passeando pela floresta e encontrasse um jantar quente como um bife esfriando em um toco de árvore. Qual era a armadilha? Até hoje, não posso dizer se a essência da meia-noite está viva ou não. O laço de Lurel é algo estranho, com toda certeza. Para o contexto dessa história, contudo, finge que a coisa se esgueirando do lado de fora do barco dela era funcionalmente autoconsciente. No mínimo, havia recebido um conjunto específico de comandos que a faziam se aproximar da vida. E assim, ela sabia ser cautelosa. Isso deu a Tress a abertura de que precisava. Ela estendeu uma mão trêmula e tocou a coisa enquanto ela passava nadando. Isso foi, na percepção da criatura, profundamente perturbador. Ali estava ela, um monstro sobrenatural e um desígnio maligno, imbuído de ódio por toda a vida. Ela havia passado toda a sua existência procurando navios, então fazendo crescer pernas para se içar a bordo e consumir aqueles que estavam no barco. Quando as pessoas a viam, elas faziam todo tipo de ruído,
embora cada um deles terminasse como um doloroso gorgolejo. Aquele era o som de um trabalho bem feito, de uma existência realizada. As pessoas a temiam. Elas não estendiam a mão para tocá-la. Isso era basicamente como um salame ficar de pé e tentar saltar para dentro de sua boca. Não é que você não goste de um bom salame, mas pelo menos devia se esforçar, cara, para consegui-lo. Além disso, havia o controle mental. Tres havia apostado tudo em ser capaz de fazer o que havia sido feito antes e tomar o controle dessa coisa. Era um plano muito mais crível do que você poderia pensar. Sabe, havia mar demais a ser coberto para que a feiticeira pudesse prestar atenção em cada criatura individualmente. Ela as criava em lotes, depois enviava com ordens, mantendo apenas um controle vago. De fato, se ela tentasse ativamente direcionar todas aquelas criaturas, teria ficado rapidamente desidratada e morrida. Além disso, as criaturas tinham apenas autoconsciência suficiente para tomar decisões. Essa é uma característica perigosa para incluir nos seus servos errantes, mas, novamente, a feiticeira não tinha outra opção. Ela dera aos seres uma certa autonomia para que não fossem capazes de realizar o trabalho para o qual ela os projetara. Então, sim, o plano de Tres poderia ter funcionado. Se ela estivesse germinando há mais de 2 semanas. Tres tentou tomar o controle como havia feito antes, pressionando sua mente contra a criatura. A coisa se levou para fora dos esporos, se afastando da mão dela, e fitou-a com os olhos da meia-noite. Uma pergunta veio à cabeça dela, como se ela quisesse alguma coisa. Ela tentou oferecer água, torcendo para que fosse mais do que a feiticeira estava fornecendo. A coisa a rejeitou. Naturalmente, a feiticeira sabia dessa possibilidade. Ela compreendia a fraqueza inerente às suas criações. E elas construíram dotadas de mecanismos complexos para reconhecer uma tentativa externa de controle. Tres era tenazmente talentosa e demonstravelmente determinada, mas ainda era nova. E a feiticeira, deve ser notado, não era. A coisa levantou o corpo com um sibilo abrindo a boca, antecipando seu banquete. Tres se levantou do fundo do barco, apavorada. Então uma voz pequenina e aguda falou. Pare, disse Hook. Então, soando relutante, ele continuou. Leve-nos a sua senhora. Eu tenho livre passagem. A criatura recuou a cabeça, os complexos conjuntos de comandos que a guiavam convergindo para o dono daquela voz. Alguém que ela fora instruída a não comer. Alguém que devia levar a sua mestra quando ordenado. Hook, o rato, havia voltado ao lugar onde havia sido criado, como fora instruído pela feiticeira.